Fala galerinha do sexto ano, tio Carlos aqui mais uma vez com você. Deixa o tio Carlos dar uma ajeitadinha na câmera, pronto, agora tá show. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, vamos fazer a correção da atividade, tá? Atividade da página, deixa o tio conferir qual é a página 70, que foi questão de 1 a 8, não é isso? Então pega o caderno, pega o livro e acompanha a correção com o tio. Primeira questão diz o seguinte: em média, cerca de 70% da massa de uma pessoa é de água. 1 litro de água pesa cerca de 1 quilo. Então, qual é o volume de água de água que uma pessoa de 70 quilos tem no corpo? Então, se 1 quilo equivale a 1 litro, tá? Informação importante. Essa questão, ela vai tratar, ela não é para você fazer cálculos matemáticos mirabolantes e cálculos matemáticos muito complexos. Essa questão é para você voltar lá no comecinho do livro, lá na página 64 e fazer a leitura. Nessa página, você vai ver que tem o mesmo dado, a pessoa de 70 quilos vai ter mais ou menos 50 litros de água no corpo. Tá bom? Então, 50 litros de água no corpo, mais ou menos, aproximadamente. Se a gente fosse fazer esse cálculo, a gente ia fazer assim, ó. 10% de 70 é 7. E aí ia multiplicar isso pelo 70% de 70, 10, aí multiplicaria por 7, né? 10% de 70 é 7, multiplicaria por 7, dava 49, aproximadamente 50 litros de água numa pessoa que tem 70 quilos de massa no seu corpo, beleza? Dizemos, segunda questão, vamos para a segundinha. Dizemos que um rio tem água doce, mas o sabor é doce mesmo? O que significa a expressão água doce? Na verdade, não é doce. A gente usa essa expressão para fazer o contraste com o salgado do mar. A água do rio, ela tem muito menos sal, uma quantidade de sal muito menor que a água do mar, beleza? Então ela não é exatamente doce, como se tivesse açúcar, como se fosse adocicada. Ela só tem menos sal que a água do mar. E a gente usa esse termo doce porque seria o oposto do salgado, tá? Então vamos para a terceira questão na tela para você. Vamos lá. O Brasil é um país com grandes reservas de água doce, porque mesmo assim muitas regiões podem sofrer com falta de água. A gente tem vários fatores que levam a isso, tá? Primeira coisa, a gente tem clima. O clima do Brasil é bem diferente nas diversas regiões, tá? A outra coisa é o desperdício de água e o problema de distribuição. Então, se você quiser uma resposta bonitinha, olha para a tela, vai vir em vermelho em 3, 2, 1. A água ela é irregularmente distribuída. Algumas regiões têm mais fontes de águas, outras menos. Então, tudo isso junto com o clima, junto com a distribuição, junto com os problemas de vazamento. Quem nunca passou pela rua e viu um bueiro transbordando água, né? Sempre acontece da gente estar andando na rua e ver essa cena. Então, tudo isso contribui para essa falta de água em determinadas regiões do nosso Brasil. Vamos para a quarta questão na tela agora. Porque um dos principais objetivos das missões espaciais enviadas a Marte e a outros planetas é descobrir água em estado líquido. A gente viu na primeira questão que 70% do peso de uma pessoa, da massa de uma pessoa, é água. Entendeu o motivo? É porque a água é extremamente importante para a vida. A água é a substância mais importante para o ser vivo. Então, se a gente conseguir encontrar água no estado líquido, quer dizer que é uma grande possibilidade de a gente conseguir manter a vida nesse local, tá? Então, a existência de água líquida, existe a possibilidade de existir ou já ter existido vida naquele planeta, tá? Então, representa uma possibilidade dos seres humanos conseguirem se estabelecer nesses locais, beleza? Estamos na metade da tarefa, vamos para a quinta questão. Quinta questão na tela para você. Choveu durante a noite, mas o dia raiou e a poça de água na rua desapareceu. O que aconteceu com a água? Na hora que o sol sai, ele aquece a água e a água muda de estado líquido. Ela passa por um processo de evaporação. A água simplesmente evaporou e a poça de água
escafedeu-se, sumiu, desapareceu, tá? Vamos para a sexta questão. Sexta na tela. Cite um local do planeta, presta atenção. Cite um local do planeta onde se pode encontrar ao mesmo tempo uma grande quantidade de água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Não vale dizer a geladeira, hein? Não vale dizer a geladeira. Não vale. Tá? Então vamos lá. Se a gente parar para pensar, a gente vai pensar primeiro no gelo. Onde é que a gente vai encontrar gelo em grande quantidade? Nas grandes geleiras e nos polos. Ao mesmo tempo que a gente acha gelo nessas áreas, a gente também vai encontrar vapor de água no ar e também água líquida nos derretimentos dessas geleiras, tá? Então, nas geleiras e nos polos, nos extremos, no polo sul e no polo norte do nosso planetinha. Vamos para a sétima, penúltima questão, estamos quase no fim. Aguenta mais um pouquinho que o tio vai já terminar. Essa questão, você tem que voltar lá no livro e ler a parte que fala de ciclo da água, tá? Porque ele pede para você fazer um resuminho de ciclo da água usando as palavras que estão aí na tela para você. Evapora, oceanos, plantas, infiltra, animais, rios, lagos, nuvens, transpiração, solo, vapor de água, condensa, lençóis freáticos, chuva, atmosfera. O tio falou rápido, né? Fiquei sem ar. Então você vai usar essas palavrinhas e fazer a sua respostinha, fazer o seu resuminho, dizendo que a respiração das plantas dos animais, a evaporação dos rios, lagos, oceanos, vão formar as nuvens e não sei, e por aí vai até você conseguir completar o ciclo da água. Você pode se basear também pela figura da questão 8. Se você conseguir olhar a figura da questão 8 e descrever o que está acontecendo, você consegue escrever o seu texto, seu pequeno texto, o seu resuminho sobre o ciclo da água. E aí a gente tem a figura 8 com quatro processos, exatamente, 4 processos do ciclo da água. E ela pede o seguinte, a figura abaixo mostra o ciclo da água, escreva os fenômenos indicados pelos números. Então, número 1 é a evaporação da água, tá? Dos corpos de água, dos rios, lagos, oceanos. O número 2 é a transpiração das plantas e dos animais. O número 3 é a condensação da água para formar a chuva. Quando a chuva se forma, ela cai das nuvens num fenômeno chamado de precipitação. Beleza? Então, lembrando, se você não entendeu alguma questão, se ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para o duvidasdebiologia@live.com ou para o professor.carlinhosfernandes@gmail.com, que é o e-mail do formulário, tá? Você pode mandar um e-mail ou no dia do plantão você pode me chamar no privado para tirar suas dúvidas, tá? Tio Carlos vai ficando por aqui. Até o vídeo da aula. Valeu, falou!